Graça e paz, irmãos, aqui é Jefferson Perdono que está falando. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro de Efésios, capítulo 6. Ontem nós meditamos no versículo 1, 2, 3 e 4 e a mensagem girou em torno de que devemos viver em harmonia. Você pode conferir já no primeiro, segundo, terceiro e quarto versículo de Efésios 6, onde nós recebemos ordenanças para que os pais e os filhos possam viver em harmonia, cada um com suas responsabilidades para gerar esse ambiente, harmônico. E hoje nós vamos meditar a partir do versículo 5, 6, 7, 8 e 9 de Efésios 6. Mas antes, eu quero compartilhar com os irmãos o que está escrito aqui em Filemon, a partir do versículo 8, e vamos até o 11. E diz assim, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar. Paulo aqui está usando um jogo de palavras para poder fazer Filemon pensar. Mas você vai entender o porquê. Porque Paulo, como apóstolo e presbítero, líder de Filemon, ele poderia dar um direcionamento para que Filemon recebesse, reconhecendo a autoridade dele sobre Filemon. E Filemon, ao receber essa direção ou ordem de Paulo, receberia Onésimo novamente. E quem foi esse homem? Quem foi? Onésimo foi um escravo fugitivo de Filemon. Filemon tinha posse sobre Onésimo e nesse tempo de Paulo era comum, se Filemon quisesse determinar até uma ordem para que matasse esse escravo que fugisse, ele poderia fazer isso. Mas Paulo, quando sugere que Filemon o receba novamente, fazendo ele entender que antes ele não era útil para Filemon. Embora o nome Onésimo significa útil, no tempo em que ele esteve com Filemon, ele estava sendo inútil. Provavelmente a relação deles não era muito boa e por isso esse escravo decide fugir. Muito provável que a relação deles não era boa. E Onésimo agora, ele conhece Jesus, ele se entrega para Cristo e tem a sua vida mudada e transformada. E Paulo estava observando isso de perto. Paulo foi ali um instrutor dele, o discipulador de Onésimo. Então Paulo começa a instruir e Paulo dá agora orientação para que ele reconheça a condição dele de servo e orienta para que ele se encha de coragem e volte ao seu Senhor. Mas agora, para que eles possam viver em harmonia, Filemon também precisava ser orientado. Paulo poderia dar uma ordem, usar do poder hierárquico dele, porque hoje Onésimo era escravo, ainda era escravo, porém ele era agora servo de Cristo. Ele agora era cristão, vivia a mesma fé. Então Paulo joga com as palavras e apela para isso, para que Filemon venha pensar: calma aí, se eu não o receberia antes como escravo novamente, e meu desejo talvez até fosse hoje de eliminar ele por causa do que ele me fez, do prejuízo que ele me trouxe, hoje eu não posso pensar mais assim, porque hoje ele se tornou um dos nossos. Ele hoje é cristão e não apenas meu servo.
Então Onésimo, que foge como escravo, agora vai retornar como alguém livre, ainda sendo servo, mas livre dentro de si, livre das prisões espirituais que, te mantinham trancados. Então a mensagem de hoje é: antes escravo, agora livre. Embora você se encontre na condição de servo hoje, embora você não tenha o seu próprio negócio, não tenha a sua própria empresa e é funcionário, mas você é livre, porque Cristo verdadeiramente nos libertou. Então aqui temos nossas responsabilidades, sabemos que existem hierarquias, padrões, e precisamos nos enquadrar dentro dessas, das quais não são contrárias à palavra, não são contrárias aos mandamentos do nosso Senhor. Então Onésio agora entende que ele precisa voltar, mas provavelmente ele temia o seu Senhor não recebê-lo novamente. E Paulo então diz para Filemon: em outro tempo ele não foi útil para você, mas hoje ele é útil aqui para mim e para você também. E Paulo desejou que Onésio ficasse ali com ele, porque ele era útil para o reino de Deus e servia muito bem ali junto com Paulo. Mas Paulo precisava fazer com que eles se reconciliassem, e ele hoje seria útil lá também para Filemon, embora em outro tempo ele não foi, e provavelmente a relação deles não era boa, e por isso que ele decide fugir. Mas agora ele precisa voltar em paz, e Filemon precisa o receber sabendo que todas as dívidas que ele tinha precisam ser perdoadas. E Paulo esteve ali por fiador dele, porque Paulo mais à frente nos versículos vai dizer que se era para ele receber de volta Onésio, e se ele deixou alguma dívida, se ele gerou algum prejuízo para Filemon, era para colocar na conta de Paulo, que Paulo iria acertar. Então hoje nós temos quase que um retrato do que Cristo fez por nós. Nós estávamos separados de Deus, e Cristo hoje nos reconcilia a Deus e pagou tudo por nós. E se existia alguma dívida nossa relacionada a Deus, Jesus pagou. Então Jesus pagou tudo, e por isso nós fomos reconectados ao plano de salvação do nosso Senhor, e nós estamos totalmente ligados e inseridos nos planos de Deus. Então aqui Paulo, ele usa essa palavra, de que antes ele não foi útil, porque o nome Onésio significa útil, mas que em outro tempo não estava sendo de fato o nome que representava a Onésio naquele tempo, porque ele estava sendo inútil. Mas quando ele conheceu Cristo, ele passou a ser útil, passou realmente a tomar posse do nome que lhe foi dado quando nasceu. E agora Filemon precisava olhar para isso e entender: não, eu preciso perdoar ele, eu preciso, porque se em outro tempo eu não aceitaria e talvez faria até mal a ele, pelo prejuízo que me trouxe, pelas coisas que me fez, mas hoje nós somos os mesmos, porque servimos ao mesmo Deus. Nós servimos ao mesmo Senhor, embora eu, Filemon, esteja hierarquicamente acima dele, mas Deus olha para cada um de nós como pessoas iguais, porque Ele não faz acepção de pessoa. Então cada um precisa reconhecer a sua posição, mas entendendo que Deus, que é Senhor dos senhores, que é Deus acima de todas as coisas, Ele nos olha de maneira igual. Mas cabe a nós reconhecer a posição de cada um e procurar viver em harmonia. Então aqui no livro de Efésios diz assim, Efésios a partir do versículo 5: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Paulo aqui então orienta para que os servos eles possam servir aos seus senhores como se eles estivessem servindo a Cristo. Porque até nos dias de hoje é comum que alguns funcionários, por exemplo, eles deixam de fazer as suas tarefas e fazem quando seus patrões estão por perto. Isso não é agradável ao Senhor. Isso não é agradável. Então nós precisamos fazer, se somos servos, precisamos fazer
como se estivesse servindo ao próprio Senhor, ao próprio Deus. E aqui continua, versículo 6, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que a gente seja pessoas realmente caprichosas, pessoas realmente compromissadas com seus afazeres, com suas tarefas, né? Embora, se às vezes a gente for olhar para os patrões, a gente não vai sentir desejo de fazer isso, porque às vezes são patrões, né, maus, patrões, né, que fazem realmente com que a gente não sinta desejo ou ânimo de fazer o que a gente precisa, porque eles não incentivam. Às vezes você faz tanto e os patrões não reconhecem, mas Paulo nos orienta a fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Por que que nós precisamos fazer isso? Aí aqui no 7 diz assim, ó, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, porque se você olhar para o homem, talvez você não faça, mas se você olhar entendendo que Deus vai te recompensar, aí você consegue fazer, porque Deus não falha. E aí no versículo 8 diz assim, ó, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, a nossa recompensa ela vai vir do Senhor. Se o seu patrão ele é um patrão justo, dê graças a Deus por isso. Se ele não é, também dê graças a Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo, em todas as coisas. Porque às vezes seu patrão não está sendo justo com você, ele está sendo desleal. Mas o Senhor vai recompensar cada um segundo o bem que fizer. Então o seu patrão vai ter a recompensa dele, pelo mal que faz ou bem, e você vai ter a sua. Então você precisa se preocupar em fazer o bem, como se você estivesse servindo ao próprio Senhor. E aqui no versículo 9 diz assim, ó, para os senhores agora, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Tá vendo, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Então, seja servo, seja livre, cada um precisa reconhecer a sua posição, assumi-la e fazer como se estivesse fazendo para o próprio Deus, porque quem recompensa é Deus. É Ele que faz o sol se levantar todos os dias sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Então nós devemos orar, devemos pedir a Deus, né, para que perdoe também as falhas, os pecados, as ofensas das outras pessoas que às vezes intencionalmente ou não, mas nos fere de alguma forma. Nós precisamos fazer isso e talvez isso seja motivo da sua oração também. Senhor, perdoa fulano, perdoa ciclano que fez isso comigo, perdoa, Senhor, assim, né, como eu tenho perdoado, perdoa meus pecados. E você às vezes faz essa oração, né? Você pede a Deus para que Ele venha te perdoar, assim como você perdoa, né, fulano que te fez mal. Mas se não existe sinceridade em suas palavras, você precisa entender que isso é uma condicional. Está escrito aqui em Mateus 6,12, assim, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como é uma condicional. Se você pede a Deus para perdoar, né, as pessoas que têm te ofendido, e isso não é sincero, quando você pede perdão a Deus, Deus também não pode te perdoar, porque isso é uma condicional. Você precisa fazer primeiro, para que então Deus faça por você. Perdoa as minhas dívidas, assim como. Então você perdoa primeiro, e aí Deus ele te perdoa também pelos seus pecados. Você que é cristão, você precisa entender isso, que até a nossa oferta, a palavra diz que quando a gente for ofertar e se lembrar que a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão, deixa ali a sua oferta, vá, procure o seu irmão, se conserte com ele primeiro, depois venha e faça a sua oferta. Então, ou seja, estar bem, estar em harmonia, né? Isso foi o que girou, né, em torno desse tema, dessa mensagem do primeiro dia do nosso estudo, foi isso. Devemos viver em harmonia. Ali fala de pais e filhos, mas isso se abrange a toda a área. Assim como a mensagem de hoje é antes escravo, agora livre. Porque nós não somos livres
não é essa liberdade de não estar atrás de uma grade, liberdade de não ter uma algema, né, nos seus braços ou pés. Não é esse tipo de liberdade, mas é liberdade em Cristo, é livres em Cristo. Porque esse escravo fugitivo voltou na condição ainda de escravo para servir, porém agora com uma mentalidade diferente, porque ele era livre. Ele era livre em Deus, ele era livre em Cristo. Entende, irmãos? Então, assim como é uma condicional, então nós precisamos entender que o poder do perdão, ele cura. Nós precisamos encorajar uns aos outros a perdoar, a amar. Talvez você não vá conseguir ter uma vida em harmonia com todos, porque sabemos que nem todos vão receber essa palavra. Porque Jesus morreu para salvar todos, mas sabemos que nem todos serão salvos, porque está escrito sobre as pessoas que serão condenadas, o fim que elas terão, mas não é porque Deus quer que elas tenham esse fim, porque em Ezequiel 17, salvo engano, diz que Deus não tem prazer na alma do ímpio, porque ele sabe o que vai acontecer com essa alma. Mas aqui no livro de Efésios, né, ele diz que ele não faz acepção de pessoas. Então a salvação ela foi para todos, mas nem todos vão receber. Então a gente sabe que não tem como ter harmonia com todos, porque nem todos vão querer ter essa harmonia. Mas você tem que ter a sua consciência limpa de que você agora é livre em Cristo, por isso não pode nutrir sentimento ou pensamento nenhum que seja o contrário à vontade de Deus. Então, se você é servo, precisa servir bem. E se você é senhor, precisa também servir bem como senhor. Porque um serve ao outro. E junto nós vamos crescendo. Em amor, em fé, em comunhão, em esperança. E vamos nos ajudando. Porque está escrito também. Não é bom, né, que o homem ande sozinho. É bom que seja dois. Porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Então não está escrito que o outro tem que olhar o que fez o irmão cair, o que fez o outro errar, e aí dar sermões e tantas outras coisas para poder ajudar. Não é isso que está dizendo, mas está dizendo que nós precisamos ajudar. Se o ajudar está de repente relacionado a uma palavra de exortação, que seja, porque essa será a ajuda. Mas se está relacionado a abraçar, abrace, porque essa será a ajuda. Se está relacionado a de repente você ajudar, né, com algum tipo de mantimento, que seja, porque está relacionado a ajudar. Está relacionado a ajudar. Mas não fique apenas nessas palavras. Não fique apenas no que você está ouvindo aqui nessa mensagem, mas faça você mesmo a sua meditação diária, leia a Bíblia todos os dias e deixe o Espírito Santo governar a sua vida. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, em seu casamento, em seu trabalho, por onde você for, na fila do banco, padaria, lotérica, onde você estiver. Que você possa ser a Bíblia que o mundo lê. Graça e paz, irmãos, aqui é Jefferson Perdono que está falando. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro de Efésios, capítulo 6. Ontem nós meditamos no versículo 1, 2, 3 e 4. E a mensagem girou em torno de que devemos viver em harmonia.